Olá, meu nome é Patrick e eu sou o fundador da PDV Scan, uma ferramenta de reconhecimento de imagem para trade marketing baseada em inteligência artificial e visão computacional. No vídeo de hoje eu mostro para vocês como é fácil integrar a nossa ferramenta com qualquer sistema através da nossa API. Aqui na direita eu tenho um código em Python bem básico que faz uma requisição para a nossa API e imprime essa informação no terminal que eu tenho aqui na minha esquerda. De maneira geral, esse código importa os pacotes necessários para a gente fazer a requisição, carrega algumas variáveis de ambiente, que no nosso caso é a URL de onde a API está hospedada, além da chave de acesso da API, define essa credencial nos headers da nossa chamada para a API, define o nosso payload de entrada, faz a chamada e imprime essa informação no terminal. Para rodar esse código, podemos vir aqui no terminal e rodar ele com o comando de Python. E em cerca de 2 segundos temos a resposta da API. Se a gente abrir essa imagem aqui, só para ver o que ela representa, a gente está fazendo o processamento das imagens desses produtos aqui da Mexidona. Então, no caso aqui, a gente tem 6 frentes, sendo 5 SKUs. Temos uma frente de cada um desses primeiros SKUs e 2 frentes desse outro SKU. Então, se a gente vier aqui no nosso payload, a gente tem a URL dessa mesma imagem que a gente enviou, o nome de cada um dos SKUs detectados, então sopa rosa, sopa detox, sopa da nona, sopa rosa novamente, sopa amarela e sopa de feijão. Essa daqui é uma lista que não necessariamente está ordenada, mas nos traz o nome do produto, a confiança do nosso modelo naquela detecção, assim como as coordenadas x e y, a altura e largura daquele produto na imagem. A gente tem essa lista para todos os produtos. Na sequência, a gente tem uma chave nos dizendo se houve ou não erro durante o processamento dessa imagem. Nesse caso, não houve erro. A gente tem também a contagem de cada SKU na imagem. Então, a gente tem uma unidade, uma frente de cada um dos primeiros SKUs e 2 frentes da sopa rosa, além da sequência desses SKUs na prateleira. Então, temos a sopa de feijão, a sopa da nona, sopa detox, sopa amarela, sopa rosa e sopa rosa nessa sequência. Como a gente não passou alguns argumentos opcionais, a gente não tem nenhum retorno para imagem renderizada, nem as cores usadas para a renderização e nem os preços dos produtos, mas isso a gente vai ver logo em seguida. Se a gente quiser rodar a nossa API com múltiplas imagens, basta adicionar múltiplas URLs aqui no payload e fazer a chamada da API novamente. Então, vamos lá, vou limpar aqui o terminal e rodar novamente o código. Aqui, neste caso, como a gente fez o envio de 2 imagens, se a gente subir, a gente tem todas as informações que a gente já viu sobre a primeira imagem. E aqui começam as informações da segunda imagem. Eu vou abrir ela aqui só para a gente ver do que se trata. Também são produtos da Mexidona. Nesse caso, a gente tem 2 frentes de risoto de cogumelo, uma frente de risoto milanês, uma frente de sopa de frango defumado, 2 de sopa de feijão, uma de sopa da nona, 2 de sopa detox, uma sopa amarela e uma sopa rosa. De novo, aqui a gente tem uma lista de todos os SKUs encontrados com o nome do SKU, a confiança do modelo na detecção, além das coordenadas dos produtos. Em seguida, a gente tem, de novo, uma chave nos dizendo se houve ou não erro no processamento. Depois, a contagem de cada SKU. Então, temos 2 risotos de cogumelo, um de cada um desses outros produtos, 2 sopas detox, 2 sopas de feijão e uma de cada dessas últimas 2. A sequência dos produtos é risoto de cogumelo, risoto milanês, sopa de frango e por aí vai, conforme a gente acabou de ver. E, novamente, nós não passamos os argumentos adicionais para receber a imagem renderizada, as cores das imagens renderizadas e nem os preços dos SKUs. Se a gente quiser essas outras informações, a gente precisa passar mais alguns argumentos na hora de definir o payload da nossa API. Então, se a gente voltar aqui no nosso código, o primeiro argumento adicional é Save Rendered Image, a gente pode definir ele para True, e se a gente fizer a chamada da API de novo, a gente vai receber algumas informações a mais, nesse caso, Rendered Image URL. Se a gente abrir ela, a gente vê que é a mesma imagem anterior, só que agora a gente tem os retângulos com cada uma das detecções renderizados aqui na tela. Para a gente saber qual cor representa cada SKU, a nossa API define aleatoriamente as cores de cada um dos SKUs. Mas se por acaso você quiser trabalhar um pouco mais essas imagens para que elas fiquem mais adequadas à operação de vocês, essas cores, assim como a espessura do retângulo, podem ser customizadas. Então basta passar mais 2 argumentos no nosso payload, que seria
o Rendered Rectangle Width, que no caso aqui eu vou aumentar para 5, o valor default é 3, e a gente também pode definir as cores exatas de cada SKU que a gente tem na imagem. Isso não só te dá mais controle de como que a imagem final vai ser exibida, mas também te permite criar imagens sempre com as mesmas cores para os mesmos SKUs. Então, se a gente vier aqui, limpar o terminal e rodar de novo o código, a gente abre a nova imagem renderizada, e dessa vez a gente vê que os retângulos estão mais espessos. Então, nesse caso aqui, a gente tinha espessura 3 para o retângulo, agora a gente tem espessura 5, e também a gente tem controle total das cores de cada um dos SKUs. Para empresas que têm controle total de todo o stack de tecnologias usadas para fazer a coleta das imagens, armazenamento em bancos de dados e eventuais representações num front-end, num book de fotos, essas opções de renderizar imagens podem não fazer tanto sentido. Talvez faça mais sentido pegar as informações brutas aqui de coordenadas, classes e nomes dos produtos e renderizar isso da forma que for mais interessante para cada aplicativo. Mas para empresas que não necessariamente têm um stack tecnológico tão maduro, a opção de renderizar a imagem e já ter ela disponível num link pode facilitar a conferência visual do que está acontecendo. Se a gente voltar aqui no terminal, a gente vê que os preços dos SKUs ainda retornam vazio, e para que isso mude, a gente precisa alterar aqui o use case, que no caso está definido como SKU Detection, e mudar para SKU and Price Detection. Nesse caso, se a gente rodar de novo a API, a gente passa a receber não só todas as informações que a gente já viu, mas também os preços de cada produto. Então a gente pode subir ali para a primeira imagem, a gente vê que os preços do SKU, nesses casos, para todos os produtos é R$16,49. Vamos na imagem renderizada ver se é isso mesmo. A gente vê que todos os SKUs da Mexidona de fato custam R$16,49 nessa loja. E se a gente vier para a próxima imagem, a gente abre de novo a imagem renderizada. E se a gente for observar os preços, a gente tem todos os produtos custando R$16,99, com exceção do risoto de cogumelo, que custa R$18,99, e da sopa de frango defumado também, que custa R$18,99. Se a gente vier aqui, a gente tem o risoto de cogumelo por R$18,99, aqui o primeiro produto, e a sopa de frango também por R$18,99, enquanto todos os outros produtos custam R$16,99 nessa loja. Se você quiser saber mais sobre a PDV Scan e entender como ela pode se encaixar na operação da sua empresa, basta acessar nosso site pdvscan.com.br e solicitar uma demo. Obrigado.